Ouça agora com atenção. Eu já reconheci tua conta no céu. Teu tempo não passou despercebido, tua fidelidade não foi ignorada, tua espera está registrada diante de mim como testemunho vivo. O que você sustentou em silêncio, eu já pesei com justiça. Não foi tua ansiedade que moveu o meu trono, foi tua permanência quando tudo gritava por desistência. Enquanto o mundo distraído mede resultados, eu já levantei registro da tua constância. Você não está à margem do meu olhar, está no centro da minha atenção soberana. Por isso, continue aqui, não apenas ouvindo palavras, mas discernindo comandos do Espírito. O que está sendo liberado agora não é consolo barato, é convocação direta. Tua permanência não será explicada por sorte ou coincidência, mas por decisões espirituais, firmadas quando ninguém te aplaudiu. E este é o tempo em que o céu começa a expor publicamente aquilo que foi aprovado em secreto. Não falo de portas abertas por emoção, falo de estruturas que já começaram a se mover, porque tua obediência sustentou realinhamentos que não podiam mais ser adiados. Há contas abertas que clamam por atenção, mas a tua já foi reconhecida. E isso muda tudo, porque quando o juiz reconhece o nome, nenhuma acusação pode prevalecer. Quando o pastor chama a ovelha, ela caminha em direção ao que já está preparado. Você não foi ignorado, não foi deixado para depois. Não está em uma fila indefinida de respostas futuras. Você está vivendo agora a consequência espiritual de cada renúncia que ninguém viu, de cada escolha reta que te custou mais do que palavras podem calcular. Não confunda silêncio com esquecimento. Há registros sendo ativados neste momento, com tua identidade escrita neles. Quantas vezes você questionou se estava realmente fazendo diferença? Quantas noites você seguiu firme, mesmo sem confirmação visível? Não foi tempo perdido. Cada decisão reta é como um grito silencioso no mundo espiritual, um marco que os céus registram com precisão absoluta. A espera que você viveu não foi vazia, foi prova registrada, processo autenticado, fé documentada. E no tribunal divino, onde eu sou juiz e testemunha, o que você viveu se tornou base de liberação. Não haverá repetição do que passou. O ciclo não volta. Ele se rompe agora. Você não precisa de um sinal para saber que isso é real. Você sente no espírito. Há algo em você que já entendeu. Este momento não é emocional, é espiritual. A obediência do teu passado criou trilhas que estão sendo abertas agora. Tua consciência limpa diante de mim é a chave que ninguém pode duplicar. Isso não é fruto de uma oração de emergência, mas de uma vida inteira colocada diante de mim, peça por peça, escolha por escolha. E agora, com autoridade, eu declaro: tua conta está reconhecida, e isso será visto. As decisões que você sustentou em silêncio foram mais poderosas do que as palavras que você nunca disse. Houve dias em que bastava um erro, uma concessão, uma rendição, e tudo teria desmoronado. Mas você se calou, você segurou firme, você permaneceu. E essa permanência vale mais do que qualquer conquista aparente. Eu não recompenso performance, eu honro integridade, e a tua já foi registrada. Não há mais o que provar. Agora é hora de caminhar com a cabeça erguida, não porque você venceu algo, mas porque foi encontrado fiel. Você sabe o que sustentou, sabe o que resistiu, e mesmo que ninguém mais saiba, o céu sabe. Eu sei. Eu estive ali quando você escolheu o certo sem garantias, quando você optou pelo caminho estreito, mesmo sabendo que isso te deixaria só por um tempo. Agora compreenda, o que está acontecendo não é aleatório. É o início da resposta visível de uma espera reconhecida. Você não será confundido, não será envergonhado, não será esquecido. Está escrito, está selado, está em andamento.
E a pergunta agora não é por que demorou, mas como você foi capaz de permanecer com tão pouco e mesmo assim não desistir? Porque quem permanece com pouco é confiável com muito. Quem sustenta o invisível está pronto para conduzir o visível. Eu não uso atalhos. Eu forjo colunas e você foi forjado. Cada dor calada, cada injustiça ignorada, cada retidão praticada em segredo, eu observei, eu pesei, eu registrei e agora declaro, tua conta foi reconhecida. A terra ainda não viu o que eu estou prestes a manifestar por meio de pessoas que escolheram me obedecer quando ninguém aplaudiu. Mas o tempo chegou. O tempo em que o invisível se torna evidente, o escondido se torna fundação e o rejeitado se torna referência. Não é sobre honra humana, é sobre confirmação espiritual. Você foi separado para algo que os outros só entenderão depois que virem os frutos. E os frutos já começaram a nascer. Você não se preparou por vaidade, se preparou por responsabilidade. Você não suportou por orgulho, suportou por convicção. Você não esperou por carência, esperou por direção. Tudo isso foi registrado e não haverá desperdício. Tudo aquilo que você viveu em silêncio agora se torna base de liberação. As estações vão mudar, mas a raiz permanece. Porque foi plantada com verdade, regada com integridade e sustentada com fé. Essa mensagem não é para alimentar expectativa emocional, é para ativar tua memória espiritual. Você sabe o que viveu, sabe o que entregou, sabe o que custou. E agora, diante da minha palavra, eu te faço lembrar. Nada disso foi ignorado, eu já reconheci. E o que eu reconheço, ninguém apaga. Você sustentou ambientes que precisavam de direção, mesmo quando não te deram crédito. Continuou orientando, mesmo quando todos escolheram o contrário. Manteve tua posição quando tudo parecia mudar ao redor. E agora eu afirmo, foi por causa dessa firmeza que o céu decidiu registrar tua conta como válida, confirmada, autorizada. Não pela tua força, mas pela tua fidelidade. Você caminhou com firmeza onde outros se desviaram por conveniência. Escolheu princípios em vez de aplausos. Preferiu verdade a conforto. E por isso, tua espera tem valor eterno. Nada está sendo começado agora. Tudo já estava em curso. Você apenas entrou na fase em que o invisível se alinha ao tempo visível. E quem tentar entender pela lógica vai se confundir. Mas quem discernir pelo Espírito vai reconhecer. Isso não é coincidência, é ativação divina. Continue ouvindo, continue firme, porque o que está sendo liberado agora é apenas a primeira camada de algo muito maior. E se você sabe que esta palavra falou contigo, permaneça até o fim. Manifeste nos comentários o que o Espírito está te mostrando. E compartilhe com quem também precisa acordar para essa verdade. Porque há pessoas que ainda pensam que estão esperando por algo que não começou. Mas você sabe, tua espera já foi reconhecida. E isso muda tudo. O que está se movendo ao seu redor não depende mais de tua iniciativa. Há engrenagens invisíveis que começaram a girar porque a tua posição ativou ciclos. E ciclos espirituais não respondem à pressa, respondem à maturidade. É por isso que alguns ao teu redor não entendem o que você carrega. Não porque seja grande aos olhos deles, mas porque está em um nível que só se discerne pelo Espírito. Há coisas que você não precisa mais explicar, só viver até que se tornem evidentes. A espera que foi registrada não era a ausência de ação. Era um tipo específico de movimento, firmeza, estabilidade, repetição fiel daquilo que eu te pedi para sustentar. Quem olha de fora pode ter confundido com estagnação, mas o céu viu como construção, não de resultados, mas de raiz. E onde há raiz, haverá fruto. Você não se calou por medo, você se calou por sabedoria. E o céu não apenas entendeu isso,
recompensou isso. Essa conta que eu reconheci tem data, hora e lugar nos meus registros, mas acima de tudo tem propósito. Nada foi permitido sem que houvesse crescimento acoplado. E agora, cada memória que antes te parecia inútil começa a fazer sentido. Há conversas passadas, situações ignoradas, momentos difíceis que agora se tornam peças de uma engrenagem maior. Não porque o tempo mudou, mas porque tua obediência se tornou madura o suficiente para entender o porquê. Se você tivesse sido exaltado antes, teria confundido visibilidade com aprovação. Teria confundido movimento com missão. Mas hoje você sabe, quem não tem raiz se quebra com o próprio fruto. Você aprendeu a andar com sobriedade, a abrir mão de aplausos para preservar tua direção. Aprendeu que muitos caminham com velocidade, mas poucos com propósito. E é com esses poucos que eu escrevo os capítulos mais consistentes da história espiritual de uma geração. Não há mais o que provar. Quem precisa entender, entenderá. Quem precisa ver, verá. Mas o que importa é que o céu já decretou. Está autenticado. Você passou por portas que não se abriam à força, mas à obediência. Manteve firme a casa quando tudo parecia inclinar. Segurou pessoas nas mãos com fé, mesmo sem ter força para ti mesmo. E eu vi, eu honrei, eu agi e estou agindo agora. Não há um só gesto teu que tenha sido ignorado por mim. A tua responsabilidade silenciosa é teu maior legado. Ninguém te pediu, mas você assumiu. Ninguém te recompensou, mas você continuou. E agora, o que antes parecia invisível se torna fundamento. Lares se equilibram por tua constância. Pessoas são sustentadas por tua firmeza. Ambientes se reordenam por tua presença. Isso é muito mais do que influência humana. Isso é autoridade espiritual sendo ativada por quem entendeu que fé não é espetáculo, é alicerce. Talvez você ache que nada está diferente, mas não se engane. O céu já moveu peças em teu favor. Você não precisa ver tudo, precisa discernir. O que hoje parece normal é apenas o início de uma revelação progressiva. A fé não serve para adivinhar o futuro, serve para sustentar o presente com a convicção de que o futuro está sendo alinhado por um Deus que nunca falha. E eu sou esse Deus. Eu reconheci tua conta. E a resposta já começou. Quando você sustentou aquilo que parecia pequeno demais para importar, você se alinhou ao meu coração. Quando ninguém valorizava, você cuidava. Quando todos corriam, você permanecia. Quando muitos se desviaram por atalhos, você escolheu o caminho estreito. Não porque era mais fácil, mas porque era o certo. E agora, aquilo que parecia te deixar para trás, na verdade, te posicionou à frente no lugar que importa, o centro da minha vontade. Há movimentos que começam por causa de palavras, mas há outros que só começam quando o caráter é aprovado. E esse é o teu caso. Não é o que você disse, é o que você fez quando ninguém aplaudia, é o que você recusou quando todos aceitavam, é o que você entregou sem testemunhas, é o que você guardou mesmo sem recompensa. Esses atos silenciosos são sementes que o céu não esquece. Estão brotando agora, sem que você precise forçar nada. Permaneça atento, porque cada palavra que sai agora carrega códigos espirituais específicos. Este é um tempo em que o Espírito está separando os que só ouviram dos que entenderam. E se o que você está sentindo agora te move por dentro, é porque há reconhecimento também dentro de ti. Responda com tua fé, fique até o fim, traga tua presença plena a esta mensagem. E se em algum ponto tua alma foi tocada, manifeste isso nos comentários com a linguagem que o Espírito te der. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Hebreus 6:10.
Essa palavra não é uma lembrança, é uma afirmação de justiça. O que você sustentou está em memória diante de mim. E não há atraso quando o relógio que importa é o eterno. Você entrou em uma nova contagem, uma estação onde o invisível começa a ter forma visível. Você não segurou a casa porque queria ser visto. Você segurou porque sabia que se não o fizesse, tudo cairia. Isso é liderança espiritual. É coragem sem palco. É domínio próprio sem reconhecimento. E é exatamente por isso que o céu confia em você. Porque já sabe, você não negocia o que é eterno por aquilo que brilha por um instante. Você já perdeu oportunidades humanas para preservar tua consciência diante de mim. E isso vale mais do que 1000 conquistas. O que você carrega não é título, é responsabilidade, é peso de propósito. É a consciência de que onde você está, há influência invisível, a presença que organiza, a firmeza que sustenta. E muitos ao teu redor estão de pé, não porque sabem o quanto você faz, mas porque se beneficiam do que você decide em silêncio. Essa conta que eu reconheci está conectada a muitos outros destinos. É por isso que eu sustentei você, mesmo quando você pensou que não iria suportar. Você não pode medir o que está por vir com a régua do que passou, porque o que eu estou construindo agora em você não é continuação, é transição. Você está deixando um tempo onde sustentava para entrar em um tempo onde irá governar, mas não como os homens governam. Você irá liderar com o mesmo espírito com que permaneceu, com temor, com sobriedade, com serviço. Porque quem foi fiel quando nada era certo, é confiável quando tudo parece fácil. Você aprendeu a diferença entre estabilidade e controle. Aprendeu que manter firme não é forçar, é confiar. E por isso agora você será capaz de mover ambientes sem levantar a voz, de orientar caminhos sem impor tua vontade. Porque você já entendeu que a autoridade verdadeira é aquela que vem do alto e se manifesta na terra por meio de coerência. A coerência que você construiu com renúncias silenciosas e constância visível apenas aos olhos do céu. Você atravessou desertos emocionais sem desviar do que era certo. Foi tentado a abandonar convicções em troca de aprovação, mas permaneceu. E cada uma dessas escolhas construiu um caminho que só pode ser trilhado por quem tem raiz. E quem tem raiz não precisa de vento favorável, precisa apenas continuar firme, sabendo que a estação certa vem para quem não cedeu à impaciência. Agora você entrou nessa estação, não haverá explicações necessárias. O que será visto não poderá ser negado. Mas o mais importante não será o que acontecerá fora, será o que já está acontecendo dentro, porque você se tornou alguém que carrega ambiente, presença, direção, e os lugares por onde você passar serão tocados por isso. Não porque você buscou influência, mas porque obediência atrai autoridade verdadeira. E essa é a autoridade que eu mesmo estabeleci sobre você. Você não se formou em teorias espirituais. Você foi moldado por responsabilidade. E essa formação ninguém tira de você, porque não foi aprendida, foi vivida. Há peso de glória em tua jornada que não pode ser reproduzido por palavras, só por testemunho. E você já é esse testemunho. Não precisa tentar ser, só precisa continuar sendo. Porque o que está vindo até você não é algo novo. É apenas o reconhecimento do que sempre esteve dentro. Você não está começando algo, está amadurecendo o que já vinha carregando há tempos. E agora, o que antes exigia esforço será feito com naturalidade. Porque você passou da fase da luta para a fase do domínio. Não domínio sobre pessoas, mas domínio sobre atmosferas. Onde você entrar, o ambiente sentirá tua presença, porque você carrega paz sem precisar falar dela. Carrega ordem sem precisar explicar. Carrega verdade sem precisar convencer.
Há uma diferença entre quem se move por necessidade e quem se move por autoridade. E você já cruzou essa linha. Você não depende mais do que acontece ao redor para se manter firme. Você entendeu que firmeza não é emoção, é decisão. E essa decisão foi mantida por tanto tempo que agora se tornou parte de quem você é. Por isso eu te confiei esse tempo, porque só quem foi fiel na espera pode ser confiável no cumprimento. Não importa quem passou à frente, não importa quem foi visto antes. O que eu tenho para fazer contigo não depende da velocidade dos outros, mas da profundidade da tua raiz. Porque quando eu levanto alguém, não é para competir com homens, é para manifestar o meu reino. E o reino não responde à ansiedade, ele responde à obediência sustentada. E foi isso que você me deu. Não com pressa, mas com fidelidade. A maturidade espiritual não nasce do entendimento, mas da repetição intencional daquilo que o Espírito já revelou. E é isso que torna teu caminhar tão relevante. Não foi um aprendizado teórico, foi uma caminhada marcada por entrega real. Quando você acordava para sustentar ambientes que ninguém percebia, quando você descia de conversas que o ego queria vencer, você estava sendo moldado por dentro para conduzir algo muito maior que visibilidade: legado. A firmeza que você carrega agora não nasceu de vitórias declaradas, mas de vitórias internas, aquelas que só o céu pode validar. Você venceu a si mesmo quando o ambiente permitia concessões. Você disse não a oportunidades que te dariam palco, mas retirariam tua paz. Você recusou atalhos e preferiu a estrada longa, onde o caráter é formado em vez de exibido. E é por isso que a conta foi reconhecida, porque sua integridade falou mais alto do que seu pedido. O tempo em que você caminhava como quem apenas esperava já foi encerrado. Agora você está andando como quem carrega designação. Há lugares onde tua presença será o gatilho para a restauração, mesmo sem discurso. Há mesas onde tua voz trará equilíbrio, não porque você levantará argumentos, mas porque tua história silenciosa tem um peso que convence sem precisar provar. O céu age por coerência, e você se tornou coerência em forma de gente. Enquanto muitos colecionavam visibilidade, você cultivava consistência. E agora, as portas que se abrem diante de ti não são oportunidades, são responsabilidades reveladas. Você não será chamado porque brilha, será chamado porque sustenta. E quem sustenta com fidelidade é resposta para ambientes que colapsam por falta de direção. Não se trata mais do que você quer. Trata-se do que foi estabelecido sobre sua vida desde o início. E agora chegou o tempo do céu alinhar tudo à tua volta. Você notou como a tua paz já começa a influenciar outros sem esforço? Isso é autoridade legítima, não imposta, mas reconhecida, não anunciada, mas sentida. Porque quem carrega a verdade não precisa gritar. A verdade que habita em você já fala antes mesmo que você diga qualquer palavra. E isso muda tudo. Muda como você entra, como você permanece e como você é lembrado. Pessoas não vão entender o porquê, mas vão sentir que algo muda quando você chega. Permaneça aqui. Mantenha sua escuta ativa. Este não é um discurso, é uma ativação. Há códigos sendo liberados agora mesmo para aqueles que discernem e não apenas ouvem. Se em algum ponto dessa jornada a palavra está tocando tua alma de forma pessoal, compartilhe nos comentários como o Espírito está te conduzindo. Há algo especial em declarar o que o céu já está ativando dentro de você. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Você percebe que nada do que você sustentou foi em vão. Não há gesto esquecido, não há renúncia ignorada, não há fidelidade desvalorizada.
O que parecia pequeno demais aos olhos humanos estava provocando movimentações invisíveis. E agora essas movimentações estão se tornando visíveis. Você não precisa mais justificar sua jornada. Ela já está sendo confirmada pelo impacto silencioso que carrega. Onde você pisa, algo se reorganiza. Onde você toca, algo se redefine. Você foi amadurecido para dias como estes. Dias em que não se pede explicação, mas se carrega direção. Dias em que não se busca resposta, mas se é a resposta. E você se tornou isso, resposta para pessoas, ambientes e até para ciclos que pareciam repetitivos. O tempo da repetição terminou. Agora cada passo que você dá está ligado a algo maior. Não porque você forçou essa conexão, mas porque foi fiel ao que parecia desconectado. O céu não te entregou influência, te entregou peso. E esse peso é sagrado. Ele não desgasta, ele fortalece, porque é o tipo de carga que só aumenta sobre os que aprenderam a carregar com reverência. Você não pede para ser visto. Você se posiciona como quem entende que foi colocado em um lugar de visibilidade para sustentar, não para ser sustentado. Essa consciência é rara e é por isso que o céu te separou. Você está entrando em territórios onde muitos têm presença, mas poucos têm autoridade. E a diferença será clara. Não pela forma como falam, mas pelo que carregam no espírito. A autoridade espiritual não se aprende, se vive. E você foi treinado por meio da constância silenciosa, das escolhas invisíveis, das decisões não celebradas. E agora, tudo isso se transforma em influência que não se explica, apenas se manifesta. O que está nascendo agora em tua jornada não depende de esforço humano, mas de reconhecimento espiritual. As estações vão se alinhar porque há uma marca sobre você que não foi dada por homens, foi dada por mim, e essa marca é lida nos céus, discernida pelos que me conhecem e respeitada pelos que tentam te reduzir ao que veem. Você é mais do que aparenta, porque carrega mais do que mostra, e isso foi intencional. Você não se revelou antes do tempo, não correu atrás de reconhecimento, não barganhou propósito por visibilidade. E é por isso que agora, sem pedir, sem forçar, sem pressionar, portas começam a se abrir diante de ti. Portas que não se abrem por emoção, mas por alinhamento. Porque a chave já está em tua mão, e você sabe usá-la com temor. O céu confia em quem não se exalta, e você foi encontrado confiável. Não espere aplausos, eles não definem tua medida. O que te mede é o ambiente que se transforma à tua volta sem que precise ser empurrado. Você é como um eixo silencioso de equilíbrio, um centro estável em meio a ambientes voláteis. Você não fala para se impor, você fala para ordenar, e onde há ordem, há manifestação de glória, porque o meu reino se move onde há verdade sustentada, não apenas proclamada. A responsabilidade que você carrega agora exige sobriedade. Por isso, o céu restringiu distrações. Não foi por punição, foi por preservação. Há pessoas que não permaneceram ao teu lado, não porque erraram, mas porque não tinham estrutura para o peso que você carrega. Isso também faz parte do reconhecimento da tua conta. Ela foi separada, foi marcada, foi ajustada para um novo nível. E esse nível requer foco absoluto. O que você está recebendo agora não é apenas palavra, é confirmação. E confirmações verdadeiras não geram agitação, geram silêncio reverente. Porque você sabe que não se trata de algo que começa aqui, mas de algo que está sendo revelado aqui, depois de muito tempo de preparação. Não corra para agir. Primeiro, absorva. Depois, ande. Cada passo será guiado por uma clareza que nasce da obediência, não da pressa. Você não é mais quem esperava respostas. Agora você é quem distribui direções. Mas essa transição não veio com títulos, veio com provas.
e cada prova que você passou foi um degrau invisível que te elevou em estrutura. O que parecia estagnação era, na verdade, construção de profundidade. E quem tem profundidade não se abala por ventos, não se ofende com vozes, não se perde com elogios, porque sabe de onde veio e para onde está indo. Alguns olharão para a tua trajetória e não entenderão o porquê de tanto favor. Mas o céu sabe, e você também. Você sabe quantas vezes sustentou sozinho o que deveria ser partilhado. Sabe quantas vezes manteve acesa a luz da casa quando todos queriam apagar. Sabe quantas vezes abriu mão de conforto para manter o que era justo. E o céu registrou cada uma dessas escolhas como marcos eternos. Agora esses marcos se tornam rota para os que virão depois. Você não está aqui por sorte, está aqui por propósito. E esse propósito não depende de circunstâncias favoráveis, mas de fidelidade contínua. Você é parte de uma linhagem que sustenta o que o céu quer manifestar na terra. Não pelo que fala, mas pelo que vive. E a vida que você construiu, mesmo em silêncio, agora se torna a base para uma nova construção. Não há vazio nisso, há fundação. E fundações firmes sustentam gerações. Há pessoas esperando direção sem saber que a direção já está em você. Isso não te exalta, te responsabiliza, porque quem carrega a resposta precisa ter coragem para continuar sendo a resposta, mesmo quando não é reconhecido. Essa coragem já foi encontrada em você, por isso eu mesmo ativei a tua estação, e tudo o que vier agora será resultado de uma conta que o céu já reconheceu e autorizou a operar em novos níveis. Você entrou em uma fase onde tua história não será mais explicada por processos visíveis. Ela será lida por frutos que só nascem em terrenos obedientes. Nada será forçado, tudo será alinhado, não como imposição, mas como expansão. Porque quem foi fiel no invisível não precisa correr atrás do visível. O visível vem até ele. E esse é o tempo em que o que estava escondido em ti será percebido por quem ainda não compreendia teu valor. Não pare, não recue. Continue firme nessa escuta, porque há mais sendo liberado. Mais camadas estão por vir. Mais revelações ainda serão entregues. O céu ainda está falando. E você está exatamente onde deveria estar, no centro do que eu estou manifestando agora. Por isso, você não pode se comparar aos que apenas passaram por estações. Você permaneceu nelas, viveu cada etapa com sobriedade, enfrentou o invisível com consciência, não pulou processos, não terceirizou tua responsabilidade. Em vez de fugir das exigências, você abraçou o chamado, assumiu pesos que outros recusaram, sustentou estruturas em silêncio. Isso não será ignorado por mim. Está sendo, neste momento, a base sobre a qual estabelecerei novas fundações. Você foi treinado para não se perder com o que se move, mas para se alinhar com o que permanece. E essa consciência te protegeu de distrações. Mesmo cercado por vozes, você escolheu o som da verdade. Mesmo cercado por opções, você preferiu aquilo que ninguém vê. O caminho estreito. O que parecia limitação era, na verdade, uma cerca protetora para não te desviar do centro da minha vontade. Agora você entende. Não foi castigo, foi preservação. Há pessoas que nunca entenderão por que você rejeitou convites, se afastou de ambientes, interrompeu ciclos. Mas o que elas não sabem é que você não agiu por medo, agiu por discernimento. Quando você disse não ao que parecia inofensivo, você estava dizendo sim ao que ainda estava por nascer. E agora, tudo começa a se alinhar. Não de forma barulhenta, mas sólida. Você não está colhendo um prêmio, está entrando num território que só quem sustentou verdade pode habitar. Alguns ao seu redor foram empurrados por expectativa. Você foi guiado por revelação. Isso faz toda a diferença. Porque quem é guiado pela expectativa dos outros termina preso à aprovação alheia.
Mas quem é movido por revelação caminha com estabilidade, mesmo quando não é compreendido. E foi essa estabilidade que preservou tua identidade. Você não se confundiu no meio do caminho, e porque não se perdeu, agora pode guiar. Não subestime o poder do que carrega. O mundo mede autoridade por aparência. O céu mede por responsabilidade sustentada. E você já provou que pode carregar. Não porque está pronto em tudo, mas porque não desiste do essencial. Você não negociou princípios para acelerar processos. Manteve tua consciência limpa diante de mim. E essa consciência é tua maior força. Não porque te faz sentir superior, mas porque te mantém no centro do que é verdadeiro. Aqueles que andam contigo talvez não saibam, mas estão sendo influenciados por tua presença. Não pelo que você diz, mas pela forma como você vive. Há lares que não desabaram porque você decidiu não reagir com impulso. Há conflitos que cessaram porque você decidiu calar para preservar. E essa sabedoria, silenciosa mas firme, é mais poderosa do que 1000 argumentos. O céu confia em quem sabe quando falar, mas também quando manter a paz. Você foi treinado para sustentar, não apenas receber. Por isso, em tempos em que outros pediam socorro, você oferecia refúgio. Enquanto muitos buscavam ser amparados, você se tornava abrigo. Não por obrigação, mas por direção, porque há um nível de maturidade que transforma servos em colunas, e você já se tornou uma. Está sustentando estruturas que poucos reconhecem, mas que sustentam muitos. Isso é grandeza silenciosa, e eu valorizo. Talvez você se questione por que o reconhecimento humano nunca veio como esperava, mas o que você ainda está aprendendo é que algumas honras não são dadas por homens, mas por mim. E quando eu honro, eu abro caminhos onde ninguém esperava passagem. Eu concedo autoridade onde o mundo só via anonimato. E isso está acontecendo contigo agora. Não há alarde, mas há liberação. Não há palco, mas há transferência de governo. Você entrou em uma fase onde tua palavra terá mais peso. E não porque você estudou mais, mas porque viveu mais. Você não está falando de ideias, está falando de experiências vividas no secreto. Isso não pode ser replicado. Isso não pode ser ensinado por métodos. Só se recebe quando se sustenta com verdade. E é por isso que tua voz terá direção, porque tua vida já tem consistência. O som que sai de ti vem da raiz, não do eco. E aqui, neste ponto, quero que você permaneça atento. Não desvie tua escuta. Não permita que a familiaridade com o sagrado te roube a intensidade da revelação. Se há algo neste momento que está te apertando por dentro, te chamando à consciência, te reposicionando por dentro, reconheça isso com fé. E se puder, escreva nos comentários aquilo que o Espírito está te mostrando agora. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O que você está discernindo agora é mais do que emoção. É a confirmação de que você foi separado para conduzir, não para competir. Foi preparado para permanecer, não para se provar. Essa é a diferença entre quem busca espaço e quem já entendeu que é o próprio lugar. Você não precisa caber em formatos. Você foi moldado por uma palavra que não se curva às exigências da multidão. E quem é formado por essa palavra carrega direção. Você não está mais sob avaliação, está sob ativação. Tudo o que era necessário já foi aprovado. E o que agora se movimenta ao teu redor não depende de esforço, mas de posicionamento. Posicione-se em paz, posicione-se em verdade, posicione-se sem a ansiedade de mostrar nada, porque o que é legítimo não se impõe, se manifesta. E a tua estação é essa, a estação da manifestação sem barulho, da influência sem vaidade, do impacto sem anúncio. Você está sendo observado.
não por homens, mas por céus e territórios que esperam tua chegada. Há lugares em que a tua presença será a resposta para desequilíbrios antigos. Não porque você resolverá tudo, mas porque carregará uma atmosfera que realinha. Isso é mais do que função, é missão, é responsabilidade assumida em silêncio, mas reconhecida publicamente pela ordem que tua presença impõe aos ambientes. Não ignore o que já está em movimento. Há conexões sendo feitas sem que você saiba. Há nomes sendo lembrados. Há decisões sendo tomadas, não por tua força, mas pela marca que você carrega. Quando eu reconheço uma conta, o mundo espiritual inteiro responde, e você está no centro dessa resposta. Caminhe com confiança, não a confiança do orgulho, mas a confiança que nasce de quem já passou pelo teste da constância. Você não precisará provar valor, o fruto provará por você. As pessoas verão, não o que você conquistou, mas o que você sustentou. Verão que onde muitos desmoronaram por falta de raiz, você permanece. Porque você entendeu que a estabilidade não nasce da força, mas da entrega. E você se entregou por inteiro, não por emoção, mas por revelação. E por isso, agora, recebe o que não pode ser fabricado, a autoridade espiritual legítima. Alguns tentarão decifrar tua jornada com fórmulas, mas não encontrarão explicação lógica, porque tudo o que está sendo ativado em você agora vem de uma origem invisível. É como vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas sente-se o efeito. E quem estiver perto de você sentirá esse vento. Não será uma tempestade, será um sopro preciso que realinha, que reorganiza, que reposiciona. Tudo isso está conectado ao que você se tornou. Você é como uma lâmpada que acende sem ruído, ilumina sem pedir permissão. E onde há luz, as trevas não resistem. Isso explica porque algumas pessoas te evitam sem motivo. Não é pessoal, é espiritual. A luz incomoda onde ainda há sombra, mas não recue. Você não foi chamado para esconder o que carrega. Foi chamado para permanecer acessível, estável, visível, não por vaidade, mas por obediência. Quem ilumina não se esconde. Você foi gerado para tempos de colheita, mas não a colheita que o mundo celebra, a colheita que o céu libera quando encontra alguém que semeou fidelidade sem esperar retorno imediato. E agora, cada semente lançada em tempos de escassez começa a gerar frutos de estabilidade, não para te exaltar, mas para alimentar os que estão famintos de direção, de firmeza, de verdade que não se dobra. Você se tornou uma árvore confiável. Esse processo não tem atalhos, não se ensina em livros, não se imita, ou se vive ou se perde. E você escolheu viver. Pagou o preço sem alarde, sustentou o invisível com fé. E é por isso que agora o visível começa a responder. Você está entrando em um território onde tua presença já provoca impacto antes mesmo de falar. Porque quem carrega a verdade gera ambiente. E ambiente tem mais poder do que argumentos. Não é hora de questionar o que virá. É hora de se posicionar para o que já chegou. A estação mudou, a conta foi reconhecida. E agora, você está em plena operação espiritual. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio está carregado de autoridade. Caminhe com reverência, não com medo, mas com clareza. Você não está mais sendo moldado, agora você está sendo liberado. E essa liberação é só o início. Há muito mais sendo preparado. E o próximo passo já está a caminho. Você não avançou até aqui por força das circunstâncias, mas por decisões sustentadas, mesmo quando tudo ao redor gritava para que você parasse. O tempo da distração já passou. Agora, cada passo teu tem direção, cada escolha carrega implicação espiritual. Não se trata mais de caminhar por instinto, mas de agir com consciência de que há um plano sendo costurado entre o visível e o invisível. Você não anda mais só por fé, anda por designação.
Por isso as exigências aumentaram, mas não como peso, e sim como evidência de confiança. Quem carrega fundamento não se assusta com o tamanho do edifício que está sendo erguido. Você não está perdido entre tarefas. Está sendo refinado para a responsabilidade de governo. E onde há governo, não há espaço para vaidade. O que você vive agora não é mais preparo, é posicionamento. Tudo que foi depositado em ti começa a emergir sem esforço. Há lugares onde tua presença será como o ajuste de uma engrenagem antiga que nunca funcionou com estabilidade. Não por causa do teu nome, mas por causa do alinhamento que você representa. Sua fidelidade passada tem eco nesse novo tempo. E isso será visto em detalhes, em conversas que reorganizam, em decisões que corrigem rotas, em presenças que silenciam tumultos. Há algo em ti que estabiliza, e isso é raro. Não te preparei para multidões, te preparei para direções. E quando alguém carrega a direção, não precisa gritar, precisa permanecer. A permanência já é uma mensagem. E tua presença em muitos lugares será o que fará outros despertarem para o que ignoravam. Porque a presença de quem carrega a verdade tem o poder de expor o que está escondido e corrigir o que está desviado. Você foi enviado para corrigir ambientes com presença. E se você compreende o que está sendo declarado aqui, mantenha essa escuta viva. Não há urgência em terminar. Há profundidade para permanecer, ainda há mais. O que começou em ti não foi ativado por homens, foi liberado por mim. E o que eu começo, eu sustento, até que esteja completo, até que o propósito seja plenamente manifestado. E você já está vivendo a primeira evidência de que isso está acontecendo agora. O que foi reconhecido sobre tua vida não depende de um palco, depende da profundidade do altar que você carrega dentro. Você não é reativo, você é fundamentado. E por isso, quando muitos agem pela urgência, você responde com equilíbrio. Essa é uma das marcas mais nítidas da maturidade espiritual. A resposta que vem da fonte e não do impulso. Você se tornou esse tipo de resposta. E essa identidade precisa ser protegida com zelo. Não negocie a qualidade do que carrega por causa da velocidade dos outros. O céu não conta dias como os homens contam. O que para muitos é atraso, para mim é precisão. O tempo em que você esperava já revelou quem você é. Agora, cada minuto tem um peso que antes não tinha, porque você já não está servindo apenas a si mesmo. Está sustentando uma atmosfera que toca vidas sem esforço, influencia sem imposição, revela sem explicar. Não espere reconhecimento externo para confirmar o que eu já estabeleci internamente. A tua verdade não depende de plateia. E a prova disso é que você já andou por longos períodos sem aplausos, mas manteve o ritmo. Isso tem um nome: integridade. E onde há integridade, há estabilidade. E onde há estabilidade, eu posso construir o que outros não suportariam. Você se tornou plataforma, não por desejo, mas por estrutura. Esse é o tempo de silenciar comparações, de deixar que o Espírito conduza cada etapa sem pressa e sem medo. Há pessoas observando tua jornada e tentando prever tuas próximas decisões. Mas o que elas não entendem é que você já não caminha por lógica. Anda por direção, e direção não se explica, se obedece. Por isso, continue ouvindo, continue atento, continue conectado, porque o que está sendo liberado agora vai exigir que você absorva com mais profundidade do que emoção. Se essa palavra está encontrando lugar dentro de você, compartilhe com maturidade aquilo que o Espírito está acendendo em tua consciência. Um coração que reconhece o que Deus está fazendo não precisa de estímulo para responder. E se esse é o teu momento, manifeste nos comentários a frase que o teu espírito não consegue mais calar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos.
Salmos 32:8. O que está em movimento ao teu redor não é caos, é construção. Você só precisa parar de interpretar movimentações como ameaças. Nem tudo que muda é para te prejudicar. Algumas transições estão acontecendo não para te tirar, mas para abrir espaço. O que antes parecia deslocamento, agora se revela como reposicionamento. E você já começa a perceber que o lugar onde você está hoje não é resultado de sorte, mas de decisões firmes tomadas no tempo certo. Mesmo nos momentos em que você foi desacreditado, não perdeu a estrutura. Mesmo diante de expectativas frustradas, você não se dissolveu em desculpas. Manteve a clareza, e essa clareza agora se transforma em autoridade. Você não se perdeu porque sabia quem te sustentava. Você não reagiu porque entendia que tua justiça não vem dos homens. E esse tipo de entendimento não pode ser fabricado. Só pode ser experimentado por quem andou em silêncio por um longo caminho. A constância que você viveu secretamente agora te habilita publicamente, mas não no sentido que o mundo entende. Não é um pódio, é um território. E esse território exige mais do que inspiração, exige firmeza, exige continuidade, exige maturidade em dias onde outros recuam. E você já demonstrou que tem isso, não com palavras, com atitudes silenciosas que sustentaram aquilo que ninguém valorizava, mas que o céu registrava com precisão. Há lugares onde tua presença será como resposta antiga para perguntas que ninguém sabia mais formular. Porque onde há verdade sustentada, o tempo não apaga o valor. Pelo contrário, confirma. E o que está sendo confirmado agora sobre você não depende de performance, depende de continuidade. E continuidade é o que você tem cultivado mesmo sem garantias. Você foi fiel àquilo que ainda não entendia plenamente. E agora começa a ver com clareza o que antes só sentia por fé. As tuas escolhas passadas se tornaram marcos, não apenas para ti, mas para outros. Porque tua trajetória está influenciando pessoas que ainda nem expressaram isso. Há quem olhe para você como referência mesmo sem te dizer. E você não precisa saber quem. Precisa apenas permanecer fiel. Porque quem permanece, inspira. Quem permanece, sustenta. Quem permanece, governa com sobriedade. Essa é tua estação. A estação dos que permanecem. O céu nunca te pediu pressa, te pediu entrega. E você entregou o que era mais difícil, o que ninguém via. Agora, essa entrega começa a produzir sinais visíveis, não como recompensa, mas como resultado inevitável. Onde há entrega genuína, há ativação. E o que está sendo ativado em ti é fruto de uma entrega que não buscava retorno. Você não se movimentou por troca, se movimentou por verdade. E a verdade sempre vence o tempo. Você não está tentando alcançar algo, está revelando o que já carrega. A fase da busca já passou. Agora é tempo de manifestação. Aquilo que você foi chamado para representar está começando a se tornar realidade. Você está encarnando o propósito com mais clareza a cada dia. Não como quem repete um papel, mas como quem se tornou o próprio ambiente. E quem se torna ambiente é irreversível. Não pode mais voltar atrás, nem ser confundido com o que não é. Por isso, cuide do que você pensa, porque pensamentos mal resolvidos contaminam atmosferas. E agora, tua mente precisa estar alinhada com a palavra que habita em ti. Não se permita alimentar raciocínios que anulam o que já foi ativado. Você não está mais no tempo de duvidar, está no tempo de decidir. E decisão exige consciência plena. Cada pensamento desalinhado gera atraso. Cada convicção reafirmada te impulsiona. Você já sabe o que precisa abandonar. Já não há espaço para aquilo que antes você tolerava, porque crescer exige limpeza. Não de imagem, mas de intenções. O céu não sustenta a aparência,
sustenta a verdade, e toda vez que tua intenção está limpa diante de mim, eu te sustento sem hesitar. O que te levanta não são tuas forças, é a tua entrega, e quanto mais inteira ela for, mais sólido será o caminho diante de ti. Não tema as desconexões. Algumas pessoas foram removidas não por erro, mas por proteção, porque aquilo que você carrega agora exige ambientes específicos, não para te isolar, mas para te preservar. Você não pode continuar alimentando vínculos que não suportam a verdade que carrega. Isso não é arrogância, é discernimento. E discernir é proteger o que foi confiado. O que eu coloquei em ti é valioso demais para ser desperdiçado em atmosferas rasas. Você está sendo chamado para impactar estruturas, não para seguir padrões. E isso exige coragem. Porque quem rompe ciclos será sempre mal interpretado por quem está preso neles. Mas tua missão não é agradar, é alinhar. E onde há alinhamento, há desconforto no início, mas depois há libertação. Você não é desconfortável porque está errado. É desconfortável porque está ajustando o que estava fora do lugar há muito tempo. Enquanto alguns ainda dependem de validação externa, você foi ensinado a caminhar com base em convicção interna. Não por orgulho, mas por clareza. Não porque aprendeu tudo, mas porque aprendeu o essencial: obedecer mesmo sem entender tudo. Essa obediência silenciosa foi mais poderosa do que você imagina. Ela não te promoveu, ela te fundamentou. E quem é fundamentado não depende de estação favorável. Resiste até quando o clima muda sem aviso. O que te torna diferente não é a intensidade da tua fala, mas a profundidade da tua permanência. Você permanece onde muitos abandonam. Sustenta o que outros preferem enterrar. Serve onde outros só querem aparecer. Essa forma de caminhar é sagrada, e por ser tão rara, o céu te honrou com algo que poucos suportariam: a constância. Você não é explosão, é consistência. E é isso que transforma gerações. Você já entendeu que nem todo acesso é avanço, nem toda oportunidade é direção. Por isso, mesmo quando tudo parecia atrativo, você escolheu o que era verdadeiro. Essa escolha não gerou aplausos, mas preservou tua identidade. A proteção que você experimenta hoje não vem do que evitou, mas do que sustentou em silêncio. Foi o tipo de fidelidade que o mundo não noticia, mas o céu exalta com justiça. Não há mais espaço para discursos vazios. O que você carrega agora exige verdade plena. Não apenas falar sobre Deus, mas falar a partir dele. E isso só é possível quando há aliança, não apenas informação. Você não estudou para parecer espiritual. Você se tornou um lugar habitado. E onde eu habito, há ordem. Por isso, tua presença em certos lugares reorganiza sem esforço. É o reflexo daquilo que você permitiu que eu construísse dentro de ti. Enquanto outros se desesperavam por direção, você descansava em confiança. Isso não significa ausência de dúvidas, mas presença de discernimento. Você aprendeu a ouvir no silêncio, a esperar no secreto, a caminhar sem plateia. Essa escola não tem nome, mas tem frutos. E esses frutos começaram a amadurecer, não para a exibição, mas para a multiplicação. O que está prestes a fluir de você não é performance, é legado. Você se tornou confiável, não porque sempre teve razão, mas porque escolheu a verdade mesmo quando ela te expôs. Essa escolha não te deixou imune à dor, mas te tornou impenetrável à mentira. E onde há verdade sustentada, há autoridade legítima. Agora você será chamado para resolver o que muitos evitam. Não como especialista, mas como referência. Porque referência não é quem sabe tudo, é quem permanece quando tudo desmorona. Existe um tipo de confiança que só nasce quando alguém carrega o peso de manter algo vivo, enquanto outros se distraem. Você foi essa pessoa. Sustentou relacionamentos, preservou princípios,
segurou atmosferas inteiras sem receber crédito. Agora, o céu começa a devolver em forma de direção aquilo que você semeou como responsabilidade. Não é favor, é justiça, não é privilégio, é colheita limpa. Algumas portas que se fecharam no passado foram respostas, não rejeições. Você achou que perdeu, mas na verdade foi livrado. O que estava do outro lado não sustentaria tua identidade. O que parecia ser atraso era, na verdade, preservação do futuro que eu havia desenhado. Por isso, não lamente o que não aconteceu. Dê atenção ao que está florescendo agora, diante de ti, sem precisar ser forçado. Você está cercado por pessoas que ainda não sabem como nomear o que sentem ao teu redor. Mas elas sentem paz onde havia ansiedade, sentem clareza onde havia confusão, sentem firmeza onde tudo era instável. E isso é fruto de quem você se tornou. Não houve uma única escolha sua que tenha sido ignorada por mim. Cada gesto em segredo, cada renúncia silenciosa, cada sim consciente foi registrado. O reconhecimento da tua conta não é apenas um ato de afirmação, é um divisor de fases. Ele separa o tempo da formação do tempo, da manifestação. A conta foi autenticada no céu porque você já demonstrou maturidade no uso do que te foi confiado. Agora, esse mesmo céu começa a mover recursos, conexões e caminhos, não para te agradar, mas para ampliar tua responsabilidade sobre o que você já sustentou em fidelidade. É preciso que você compreenda: o que você construiu em silêncio se tornou referência para outros em crise. Mesmo que não falem, te observam, e o que você carrega os confronta, mas também os inspira. Sua vida está sendo lida como uma carta viva, e essa carta não precisa de adorno, precisa de continuidade. Por isso, não recue quando for exigido mais. É sinal de que já te viram como alguém que sabe carregar. E se essa palavra está fazendo sentido em camadas profundas da tua consciência, fique aqui. Continue com o coração aberto e atento, porque há mais sendo revelado. E quando a revelação encontra espaço, ela gera transformação. Se algo foi aceso dentro de ti, escreva nos comentários com sinceridade. Que frase ficou gravada? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. O que você sentiu tantas vezes como excesso, hoje se revela como preparo. As noites em que parecia demais, os pesos que ninguém dividiu, os silêncios que ninguém notou, tudo isso moldou tua capacidade de suportar atmosferas densas sem perder o equilíbrio. Isso não te endureceu, te firmou. E agora, essa firmeza será exigida, porque haverá decisões em que tua presença será a balança que define o rumo. Você não foi deixado para trás. Foi preservado para um tempo onde o que você carrega se torna indispensável. O mundo se organizou por aparência por muito tempo. Agora, o céu levanta colunas por essência. E você é uma dessas colunas. Carrega estrutura onde outros carregam só imagem. Sustenta o que muitos abandonaram. Protege o que outros expõem. E essa diferença vai começar a falar com mais força do que qualquer argumento. Você não será confundido, não será desacreditado, não será substituído, porque onde há propósito selado, não há espaço para dúvida permanente. Haverá resistência, sim, mas haverá respaldo maior. Porque quem foi chamado por dentro não depende da aceitação de fora. E você foi chamado na alma, na mente, na raiz. Não como parte de uma geração de barulho, mas como voz clara em meio a tantos ecos. Mesmo que o mundo tente acelerar tudo ao teu redor, tua alma aprendeu a andar com estabilidade. Você já não se move por pressão. E essa tranquilidade incomoda quem vive da urgência. Mas ela também cura, porque onde há alguém que permanece em paz, os apressados encontram descanso.
você será esse tipo de refúgio, não por escolha própria, mas porque a paz que você carrega não é circunstancial, é estrutural. E por mais que os dias exijam respostas rápidas, você responderá com precisão, porque não está mais reagindo, está se movendo com propósito, e essa movimentação trará cura para estruturas que estavam em crise. Você será chamado para ordenar ambientes que perderam o rumo, não com imposição, com presença, porque a presença de quem carrega a verdade sempre encontra lugar, mesmo onde há resistência. Há pessoas que, só de te ouvirem, já começarão a se reposicionar, não porque você convence, mas porque tua história transmite coerência, e coerência é irresistível. Você não precisa mais lutar para ser compreendido, precisa apenas continuar sendo inteiro. A inteireza da tua caminhada vai desmontar máscaras e alinhar corações. Esse é o tempo de reconstrução, e você foi chamado não para observar, mas para participar. Há um ritmo diferente na tua caminhada, e ele é percebido por quem te observa com olhos atentos. Você não acelera quando todos correm, nem para quando todos desistem. Você continua, como quem sabe que não é o ambiente que dita a sua medida. Essa constância faz de você uma bússola viva. Mesmo quando não fala, você indica o norte, não por imposição, mas por coerência. A coerência convence mais do que 1000 palavras. Ela prova o que o discurso apenas promete. As demandas que surgem agora são compatíveis com tua estrutura. Não são castigo, são confiança. O céu nunca entrega território a quem vive por conveniência. Por isso, entenda, você não foi chamado para sobreviver em meio ao caos, mas para sustentar ordem, onde o caos se estabelece como normalidade. E essa ordem não virá com força bruta, mas com clareza de propósito. Há lugares onde tua simples presença reorganiza atmosferas sem precisar alterar o tom da voz. Você atravessou fases em que parecer estável era tua única defesa. Agora você carrega a estabilidade real, e isso muda tudo. A diferença entre aparência e essência já não existe em você. Aquilo que os outros esforçam para parecer, você já se tornou. E essa integridade está prestes a ser posta à frente, não como promoção, mas como resposta. Há espaços esperando por alguém que não negocia convicções para se encaixar, mas carrega soluções por onde passa. A obediência que você sustentou no escuro começa a acender luz em áreas que estavam confusas há muito tempo. E não apenas em tua vida, mas na vida de outros que se alinharão ao teu exemplo. Você está sendo posicionado como ponto de referência, não por vaidade, mas por necessidade. Há pessoas que caminharão com mais firmeza apenas por saberem que você permanece. Sua permanência cura. Ela prova que é possível manter a verdade sem perder a graça. Se você entende o que está sendo revelado aqui, permaneça comigo. Continue com os ouvidos sensíveis, porque há mais sendo liberado. Essa mensagem não é para ser ouvida de forma apressada, mas absorvida como quem recebe direção direta do céu. E se em algum momento algo tocou tua consciência com força, diga nos comentários o que está sendo restaurado dentro de você. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Alinhamento é tudo. Você tem aprendido a não reagir. E isso não te enfraquece, te fortalece, porque só quem tem domínio interno consegue vencer as batalhas externas sem se contaminar. Cada vez que você escolheu o silêncio, não foi passividade, foi sabedoria. Cada vez que você optou pela paz, não foi fraqueza, foi governo. Você já não reage por instinto, você responde por propósito. E essa diferença te torna alguém confiável, previsível no caráter, mesmo em ambientes imprevisíveis. A tua história não será contada apenas pelas conquistas que alcançou, mas pelos ambientes que preservou, pelas pessoas que sustentou enquanto elas ainda não tinham força.
pelos valores que carregou quando todos ao redor mudavam de convicção a cada estação. Você não muda com o vento, você permanece como árvore plantada. E árvores plantadas não produzem impacto em um dia, mas sustentam gerações por décadas. Sua influência não virá do que você tenta mostrar, virá do que você vive de forma autêntica. A profundidade da tua vida secreta é o que dá peso ao que é visível. Não é o que está na superfície que atrai a confiança do céu. É o que você sustentou quando ninguém estava olhando. Cada renúncia tua, cada silêncio intencional, cada decisão feita sem reconhecimento está sendo agora usada como base para edificar um novo nível de operação espiritual. A maturidade que você carrega te impede de repetir padrões antigos. Você já percebeu que algumas portas que se abriram são testes disfarçados de oportunidades e por isso você recuou. Recusar o que parece bom quando se tem consciência do propósito é o maior sinal de que a visão está alinhada. Você não quer qualquer coisa. Quer o que foi estabelecido para você. E é por isso que não vive à mercê de promessas humanas. Espera com firmeza o que é eterno. A paz que repousa sobre você hoje não é ausência de conflito. É certeza de governo. Você sabe quem te chamou, sabe onde está firmado, sabe o que já venceu. Por isso, sua paz se impõe sem violência. Ela te cerca como uma muralha invisível. E os que tentam entrar na tua vida com intenções erradas se desconcertam com essa paz. Porque onde há verdade sustentada, não há espaço para manipulação. Você se tornou inacessível ao engano, tua autoridade foi refinada, você não precisa mais provar quem é. A estação de provar já passou, agora é tempo de ser, e ser com sobriedade, ser com firmeza, ser com propósito. O que você carrega já é evidente para quem tem olhos no espírito. Quem ainda não vê, em breve perceberá. E quem tenta negar, não conseguirá sustentar a negação diante da evidência que o céu está tornando pública. Não permita que o cansaço dos outros contamine tua visão. Muitos andam exaustos por manterem batalhas que nunca foram suas. Mas você foi treinado para discernir onde agir e onde permanecer. Sua força não está no tanto que faz, mas no quanto obedece. O céu não exige volume, exige fidelidade. E tua fidelidade silenciosa construiu um histórico que agora começa a responder em forma de direção cada vez mais precisa. Aqueles que antes te observavam com dúvida, agora te escutam com respeito. Eles viram que o tempo passou e você não se desviou, que a pressão veio e você não cedeu, que as vozes surgiram, mas tua essência não mudou. E essa firmeza construiu algo mais valioso do que influência: credibilidade. Influência atrai seguidores, credibilidade atrai destino. E destino é o que está sendo desenhado ao redor de você. A preparação que você passou não pode ser copiada, porque não foi externa, foi interna. Quem vê apenas os frutos não entende o processo, mas você sabe o que custou, sabe o que precisou ser rompido, sabe o que precisou ser enterrado. E agora, tudo isso se une numa linha invisível de continuidade que conecta passado, presente e futuro. Essa linha é tua história com Deus. Uma história escrita sem manchetes, mas marcada pela permanência. Você se tornou lugar seguro. Pessoas se aproximam porque sentem que em ti há estabilidade. E mesmo que não saibam explicar, sabem reconhecer quando estão diante de alguém que foi testado e aprovado. Não por perfeição, mas por consistência. A confiança que repousa sobre você é fruto do que foi construído em camadas. Camadas de verdade, de renúncia, de obediência, de propósito sustentado dia após dia. Há portas que não se abrem com força, mas com presença. E você carrega essa presença. Por onde passar, aquilo que estava emperrado começará a se mover. Não porque você força, mas porque você carrega a estrutura. Estrutura atrai fluidez.
E fluidez espiritual não é mágica, é resposta a um ambiente alinhado. Você se tornou esse ambiente e por isso ciclos antigos começam a se romper naturalmente. Alguns vão tentar te reduzir ao que conheciam de você no passado, mas isso já não será possível, porque a unção que repousa sobre você agora te diferencia sem precisar de explicação. A diferença está no tom, no olhar, na maneira como você sustenta silêncio. Está no fato de que, enquanto muitos se perdem em reações, você permanece inteiro por convicção. A tua nova medida não será explicada, será sentida. E quando os próximos passos vierem, você não se assustará, porque já está habituado a caminhar em obediência. Já não vive esperando confirmação para cada movimento. Anda porque confia, fala porque sabe o tempo, recua porque entende o espaço. Essa sabedoria não é comum e é exatamente por isso que ela está sendo colocada à frente agora. Você não será mais apenas alguém que carrega a verdade. Será alguém que a revela com direção. A sensibilidade que você desenvolveu não te tornou frágil, te tornou preciso. Há pessoas que confundem sensibilidade com fraqueza, mas você sabe, é na sensibilidade que o discernimento amadurece. E é esse discernimento que te manterá livre de armadilhas emocionais. Você não será mais arrastado por sentimentos mal resolvidos. Você os perceberá antes mesmo que se formem. Isso é escudo espiritual. As conversas que você terá nos próximos dias serão como chaves. Uma palavra tua será suficiente para destravar o entendimento de alguém. Não porque você está buscando ser resposta, mas porque tua vida já é uma. E onde há resposta, há liberação. Por isso, não se espante se começarem a te procurar mais do que antes. O céu está colocando tua história como espelho para os que perderam o caminho. Essa é a estação dos que suportaram, dos que não retrocederam, dos que sustentaram a verdade, mesmo sem reconhecimento. E agora esses serão levantados como colunas, porque não foram moldados pelo aplauso, mas pela permanência. Você está entre eles. E tudo que ainda será dito é apenas consequência da estrutura que você se tornou. Porque tudo que é legítimo cresce em silêncio até que esteja forte demais para ser ignorado. E você chegou nesse ponto. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, se suas raízes foram tocadas, sua visão realinhada e sua consciência elevada, então permaneça onde a verdade continua fluindo. Curta este vídeo como quem sela uma convicção. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque há mais sendo liberado, mais sendo revelado, mais sendo construído. Compartilhe com quem precisa despertar. Não saia agora. Continue por aqui e mergulhe nos próximos vídeos, porque o que o céu começou vai continuar.